Graça e o Espírito. Talvez isso é um dos tópicos que eu estou mais animado a falar sobre. Talvez, na verdade, é o tópico que eu estou mais animado a falar quando se trata do Espírito Santo. Provavelmente das ligações mais importantes da gente entender sobre o Espírito Santo é a ligação entre graça e como isso tem a ver com o Espírito Santo. Para ser um discípulo, nós precisamos entender o papel da graça na nossa vida. É difícil a gente poder continuar nessa caminhada sem entender quanto o Espírito é importante para nós. E também precisamos entender como o Espírito, qual é a função do Espírito, é a gente se transformar, em ser transformado na imagem de Deus. Talvez na frente, como um grupo de jovens batizados, a gente estuda graça por si só, mas hoje a gente vai estudar no contexto do Espírito Santo. O que é graça? Como se definiria graça? Graça é que Deus dá muito mais do que você merece. Misericórdia, você não recebe o que você merece. Bom, pense, você roubou meu carro. Aí você está indo por aí eu te pego com meu carro roubado. E eu falo pra você, tá bom, eu não vou chamar a polícia, a gente vai continuar amigo, só vou ter mais cuidado com minhas chaves perto de você. Mas a gente está bem. Isso é misericórdia, você não está recebendo o que você merece ir pra prisão. Mas graça seria o seguinte, você pode ficar com o carro. Na verdade, tem um carro novo pra você. Toma, aqui é um carro novo pra você. Fica à vontade. Não faz sentido. Não somente você fez uma coisa errada, você recebeu um presente por ter feito uma coisa errada, basicamente. E isso é o escândalo, o que é uma loucura sobre a graça de Deus. Você não somente é perdoado do ruim, das coisas ruins que você fez, você ganha uma coisa boa para você. A gente vê isso com o filho perdido que saiu e gastou todo o dinheiro do pai com prostitutas em Lucas 15. Quando ele voltou, ele recebeu um presente de um churrasco quando ele voltou. Em Atos 2, a gente vê Pedro falando para as pessoas sobre como eles poderiam responder ao evangelho. E ele fala o seguinte, em 38, Atos 2, 38. Arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. No batismo, nós recebemos perdão dos pecados, mas junto a isso, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Isso muda duas coisas na nossa vida. Primeiro, justificação. Nós não somos mais condenados pelo preço dos nossos pecados. Segunda coisa, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Então, nós temos realmente a possibilidade de fazer o que é certo. Nós temos possibilidade de realmente ser cada vez mais como Jesus, como Deus. A gente realmente pode ter uma tendência, não para o mal, como a gente vê em Gênesis 6, mas para o bem. A gente realmente tem uma chance de obedecer. E isso trata de nossa tendência pecaminosa. A gente perdeu nossa tendência pecaminosa e realmente nossa tendência agora com o Espírito Santo é ir na direção de Jesus. Um teólogo chamado Jack Cotter chama isso a dupla cura. Ele fala que a gente recebeu a justificação e também a possibilidade de realmente viver uma vida santa. É duas curas no momento que nós somos batizados. Como a gente já leu, 2 Coríntios 13, 17, fala que ora o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós realmente temos a possibilidade de ser livres. Às vezes eu vejo como alguns discípulos vivem sua vida. Eles vivem derrotados. Eles vivem pensando que eles são as piores pessoas do mundo. Eles vivem como se fosse não é possível vencer dos seus pecados. Eles pecam. Eles acham que isso define eles. Mas na verdade eles estão vivendo mais em julgamento de si, olhando para essa escritura. Porque a ideia é que a gente experimenta liberdade real dos nossos pecados. Isso não é o tipo de vida que o Espírito quer para nós. A gente vive pesado, sempre sentindo mal pelo que a gente está passando, mas realmente sentindo que Deus está conosco e nós temos a possibilidade de vencer nosso pecado. Temos a possibilidade de vencer nosso pecado. Nós temos 100% de Deus dentro de nós. E se a gente está querendo aproximar de Jesus, a gente tem a ajuda que nós precisamos.
Gálatas 3:3. Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha, Jesus não é contra esforço, tá? Ele fala muito sobre obediência. Mas a questão aqui é de que nossa obediência em si não é suficiente. Não é suficiente para a gente se tornar mais como Deus na base de nossas próprias forças. A gente vai precisar de uma força além de nós. Se você estiver dando o seu melhor, isso que basta. Não tem como dar seu melhor e um pouquinho mais. Não tem como dar seu melhor e aí um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Nosso melhor. Isso que Deus está chamando a gente. Esse é o esforço que faz diferença. A gente dá nosso melhor. E quando a gente estiver dando a nossa melhor, a gente pode ter certeza que Deus vai nos aperfeiçoar pelo Espírito. Então isso não deve ser uma coisa tão pesado. Ai, meu Deus. Não! Se a gente está dando o nosso melhor, e a gente precisa dar o nosso melhor, isso é o que Deus pede de nós, o Espírito vai nos aperfeiçoar. Romanos 5:5 diz o seguinte: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O amor de Deus está sendo derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Continuando, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O fato que você recebeu o Espírito de Deus quer dizer que você é filho de Deus. Deus não olha para você, meu Deus, o garoto de problemas, ou a garota que precisa melhorar. Não, Ele olha para você como um filho. A maioria de nós, nossos pais, nos cuidaram, ainda continuava nos dando comida, continuava nos amando, mesmo quando a gente estava rebelde. E como um pai perfeito como Deus não seria diferente? Ele está conosco, Ele nos ama. O Espírito é um selo, é uma promessa, é uma marca que demonstra que nós fomos adotados como filhos de um Pai perfeito que é Deus. Alguns discípulos, alguns de nós, especialmente os mais novos, tentam correr atrás para tentar ganhar a aprovação de Deus. Mas o Espírito demonstra que você não precisa mais disso. Você pode ficar bem. Você precisa estar perto de Deus. Você precisa relacionar com Deus. Mas não é para conquistar a aprovação de Deus. Você já recebeu o selo que Deus te ama demais com o Espírito Santo. Em Romanos 8:11 diz o seguinte: agora se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentro dos mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Simplesmente, o ser que ressuscitou um Deus morto habita dentro de você. A vida cristã não é sobre sua força, não é sobre seu esforço, não é sobre sua determinação, é sobre quanto Deus é poderoso, quanto o Espírito de Deus é poderoso. Jamais a gente vai conseguir viver a vida cristã sem o poder do Espírito. É um poder imenso. Quanto poder você precisa ter para ressuscitar um Deus morto? Isso, o que vive dentro de você, é Ele. É o Espírito que vive dentro de você. Em Romanos 8:26 diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito está conosco na nossa fraqueza. A gente tem alguém com quem possamos contar, com quem podemos contar quando a gente está fraco. A gente tem um poder além da nossa imaginação dentro de nós através do Espírito. Independente da fraqueza, independente qual é seu pecado,
É possível viver a vida de discípulo através do poder do Espírito. A gente recebeu algo que não merecemos, mas algo ainda muito mais. A gente tem o Espírito, é através do poder dele podemos viver a vida cristã. Vamos falar de tarefa de casa. Primeiro, escolha uma escritura aqui que mais chamou sua atenção, que mais chama a atenção como Deus está agindo, e o que Deus pode fazer. Demonstrando a sua graça, o poder de o que ele está fazendo. Qual escritura mais chama a sua atenção? Qual escritura fala para você, nossa, uau, o Espírito é poderoso e eu posso contar com ele para me aperfeiçoar. Segundo, quais são suas fraquezas? Falta alguma coisa para você estar dando o seu melhor? E terceiro, como você sente em relação às suas fraquezas e seus pecados? Você se sente preso? Ou você se sente fracassado? Ou você tem a tendência de lembrar que o Espírito está agindo na sua vida?